Bem, boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação imensa poder estar aqui passando um pouco do assunto que a gente estuda. Não pensem que quem está aqui na frente sabe muito mais do que qualquer um, não. A gente simplesmente lê, estuda um pouquinho e vem passar. A gente só tem um pouco mais de coragem de estar aqui à frente. Então, no Espiritismo, a grande característica é isso: está todo mundo nivelado, não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós somos filhos de Deus. E essa pergunta que nós vamos conversar hoje, reencarnamos para sofrer, ela é pertinente a todos nós. Não tem nenhum ser humano, nenhum, que não se questione isso. Será que eu só nasci para sofrer? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre o ponto de vista, conversar um pouquinho sobre lei de causa e efeito, conversar um pouquinho sobre penas futuras, gozos terrestres. Então é justamente isso que vai estar contido no nosso assunto. O nosso sofrimento vai depender do ponto de vista, de como eu vou encarar as coisas, para tratar dos assuntos que a vida nos apresenta. Certa vez, um professor chamou 5 alunos. Falou: olha, a tarefa de hoje vai ser o seguinte: eu vou colocar uma venda em cada um, de modo que vocês não consigam enxergar nada. E eu vou querer saber o que é que vocês vão perceber. Chamou o primeiro aluno, entrou numa sala, foi verificado que ele não estava conseguindo enxergar nada, e ele chegou, pegou em algo, apalpou, foi lá, alisou, tirou a mão, falou: isso aqui é uma cobra. Ele teve a percepção que aquilo era uma cobra. Foi lá, o professor tirou ele, levou para a sala, não tirou a venda. Chamou o segundo aluno, vem cá. Levou ele, subiu ele numa escada e mandou ele começar a alisar uma outra parte do dorso. E ele começou a alisar, alisava para lá, alisava para cá. E o professor: o que é que você está tocando? Eu acho que é um tapete. E alisava para lá, um tapete meio ruinzinho, eu não compraria não, mas é um tapete. Tá bom. Chamou o terceiro aluno, e isso todos os outros vendados, ninguém tirava a venda por enquanto. Chamou o terceiro, mandou o terceiro tocar numa parte, o cara tocava, palpava, abraçava. Não, eu acho que isso aqui é um tronco de árvore. E a percepção dele é que foi um tronco de árvore. Chamou mais um aluno, ele começou a palpar. Papai, isso aqui está parecendo uma vassoura, está parecendo um porco-espinho, está parecendo alguma coisa lá. E saiu com essa percepção de que aquilo era uma vassoura. E chamou o último aluno, colocou ele numa escadinha, começou, quando ele mexer aqui numa área, ele falou: olha, estou sentindo uma carne mole, está parecendo um tecido, algo nesse sentido, e por aí foi. Quando ele terminou com o quinto aluno, colocou os 5 sentados numa mesma sala e começou a perguntar, sem tirar a venda deles. Aluno 1, o que é que você viu? Eu vi isso. Aluno 2. E daqui a pouco, os 5 estavam num debate tão grande, numa briga tão grande. Por quê? Porque cada um simplesmente olhou o seu ponto de vista. Um achou que era uma vassoura, um achou que era uma cobra, um achou que era um tapete, um achou que era um tronco de árvore, um achou que era um tecido, uma carne, algo nesse sentido. E quando a discussão estava bastante acalorada, o professor tirou a venda dos 5, os levou à sala seguinte e mostrou o que é que eles tinham tocado. E para surpresa deles, o que é que estava lá? Um elefante. Mas era um elefante empalhado, porque se estivesse vivo, o elefante tinha mexido. Era um elefante empalhado. Então o que aconteceu ali? Uma observação, uma experiência que se pôde tirar daquilo. Cada um
somente teve o seu ponto de vista reduzido para aquilo que sua percepção, geralmente a percepção do toque, deixou ele fazer. Certa vez tinha um general romano, numa batalha importante, e esse general, assim, no dia anterior à batalha, caiu do cavalo e quebrou a perna. Imagine aí, 2000 anos atrás, um homem na batalha com a perna quebrada, só que não tinha tempo hábil de substituir esse general. O que é que simplesmente esse general fez? Ele ficou num ponto próximo aonde iria ocorrer a batalha, e ele colocou 4 observadores para cada um olhar a batalha de um ângulo diferente. E no decorrer da batalha, como o inimigo já estava postos para combater, no decorrer da batalha, o que acontecia? Cada um dos seus mensageiros vinha e dava o seu ponto de vista da batalha. Olha, está acontecendo isso, de tal visão está acontecendo isso. E com isso, o que é que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu ter uma visão do todo da batalha. E mesmo sem o general estar à frente, que isso era muito comum na antiguidade, o soldado via o seu general à frente, ele tinha mais ímpeto para lutar. Mesmo sem o seu general estar lá, os romanos conseguiram vencer a batalha. O que é que esse general conseguiu captar com isso? O ponto de vista daquela situação. Então, o modo como nós enxerguemos as coisas é que vai falar. É que vai falar se nós vamos sair dessa reencarnação com mais pontos positivos ou com mais pontos negativos. Eu trabalho com venda de combustíveis. E eu tenho um cliente que dia desse, ele estava reclamando para mim muito, porque ele tem uma frota de caminhões, e os caminhões dele não estavam dando conta. Ele fica na cidade de Xinguara, que quem conhece o estado, fica a 900 quilômetros aqui de Belém, e a estrada é aquele tapete para chegar no céu. Quem conhece o sul do estado é aquele tapete maravilha, aquela coisa linda de você trafegar. Você trafega lá e seu carro chega, vai sorrindo de felicidade, porque não encontra nenhuma besteirinha. E ele reclamando comigo, que os motoristas dele, apesar dessa estrada de tapete, estavam quebrando muitos carros, e ele não estava conseguindo carro suficiente para suprir a necessidade dele. E ele reclamando para mim, reclamando, e eu falei, meu amigo, me diz uma coisa, olha, vamos inverter a história. Tu está reclamando que os teus carros não estão dando conta de tu trabalhares. Mas tu imagina se tu está com 10 carros parados e não tem serviço para ti. Aí tu não ia estar reclamando do outro lado? Não, é mesmo. Eu digo, então pronto, rapaz. Tu está reclamando de barriga cheia para o que é o teu trabalho. Então olha só essa figura aqui. É uma figurinha bem simples, bem fácil de fazer. Mas olha, vemos aqui 2 copos com meio de água. Isso aí acontece no nosso dia a dia. Nós vemos determinadas situações. Aí nós vemos o copo da esquerda triste, porque ele está meio vazio. Vemos o copo da direita feliz, porque ele está meio cheio. E a gente, quando a gente vai se autoanalisar, o que é que a gente está? Meio feliz ou meio triste? Quando a gente está reclamando de ir ao supermercado, por exemplo, a gente está reclamando da carestia, ou a gente teria que dar graças a Deus de nós termos condições de ir lá comprar as coisas? Quando nós estamos reclamando de situações da nossa vida hoje, a gente reclama porque tem muito ou porque tem pouco. Então isso é ponto de vista. Então o sofrimento da gente simplesmente vai ser colocado do modo que nós enxergamos a vida. É simples assim. Não é simples não, é difícil. Porque se fosse simples, todo mundo fazia, e todo mundo passava o dia sorrindo, todo mundo estava no trânsito, quando levasse uma fechada, dava um beijinho lá e cumprimentava. Todo mundo, quando caísse num buraco, oh, que buraco lindo! Se todo mundo tivesse somente olhando, igual esse copo da direita, estava todo mundo desse jeito. Mas aí o que é que a gente faz? A gente mesmo puxa o nosso problema para si. Nós temos
terrível mania de complicar as coisas para nós mesmos. É a gente que complica a maioria das coisas. Tem coisas assim que são fáceis de fazer e a gente é que complica. E sabe onde é que a gente complica muitas coisas? Na hora que a gente vai orar. Que aí a pessoa senta, e tem pessoas que gostam de falar, e o tempo todinho orando. Aí daqui a pouco, Deus não me escuta. Também tu não para de falar para ouvir. Então tem situações que a gente simplesmente precisaria fechar nossos olhos, mentalizar que a gente receberia um refrigério da espiritualidade. Mas a gente vive numa situação tão agitada, a gente vive sempre igual esse copo da esquerda, naquele personagem, vida, azar, os mais antigos vão se lembrar disso aí. Acho que era uma hiena que falava, nem lembro o personagem agora, que tudo para ele dava errado. Tudo para ele era complicado. Mas aí quando ia ver, ele mesmo que se complicava. Aí a gente vem para as obras básicas, e a gente vai para o Livro dos Espíritos na questão 920, e Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que existe alguém feliz nesse planeta? Pelo menos um. Eu sou feliz 100%. Será que Chico Xavier, que nós temos como exemplo, um dos grandes exemplos desse período contemporâneo, conseguiu levar uma vida de 92 anos somente de felicidade? Somente de felicidade suprema? Não, ele teve os momentos de falta, os momentos de sofrimento, os momentos de dúvida. E a espiritualidade responde, não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, se você quer ser feliz, vá para Júpiter. Não vem aqui para a Terra, não. Aí essa pergunta entra numa incongruência. Mas tu tá falando aí que a gente pode buscar a felicidade? Sim. Aí nós temos que nos superar e nós temos que buscar na nossa adversidade a nossa felicidade. Eu nunca esqueci uma cena. Eu morava em Recife e eu morava numa área de periferia lá, e morava num conjunto de apartamentos, que lá em Recife chamava Prédio Caixão. Prédio Caixão é aquele que o próprio térreo já é o primeiro andar. E todo dia, a maioria dos vizinhos, isso era uma coisa notória, que a gente foi fazer pesquisa, a maioria dos vizinhos, quando dava em torno de 6h30, 6h20, 6h30 da manhã, estavam na janela esperando um homem passar de bicicleta, que ele ia para o trabalho, mas eu nunca ouvi assovio tão lindo na minha vida. Eu fazia questão de acordar para ficar ouvindo a melodia desse assovio, desse senhor. Depois de um tempo a gente foi conhecê-lo, a gente viu que ele era pedreiro, saía de bicicleta, pedalava aí quantos quilômetros para chegar no serviço, mas era um cara feliz, era um cara que ele exaltava a felicidade naquela adversidade. Aí quando a gente pega essa resposta aqui, porém, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação, ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados, estamos provando ou expiando. Era melhor que estivesse provando, né? Porque a gente já expiou, já pagou as faltas passadas, e a gente só está se testando. Mas a maioria ainda está expiando por faltas passadas que cometemos. Mas por que você está expiando? É obrigado você a sofrer? Não. A gente vê pessoas que perderam a pontinha do dedo, entram numa depressão profunda, que chegam até a levar ao suicídio. Ao pé que nós vemos pessoas que perderam membros, perderam braço, perderam perna, perderam tudo, e conseguem viver com felicidade. O que será que essa pessoa que perdeu membro, muitos membros têm diferente dessa que perdeu a pontinha do dedo? Autoestima na vida. E se nós não tivermos condições, ou se nós não acreditarmos que existiu um para trás, existiu algo antes da gente nascer, e vai existir muitas coisas depois que nós nascermos, aí sim a gente vai acreditar na injustiça de Deus, a gente vai acreditar no inferno, vai acreditar no capeta, aquela coisa lá, vai acreditar que foi falta de sorte ter nascido pobre, foi muita sorte ter nascido rico,
a gente começa a minimizar os nossos pensamentos, simplesmente se a gente não acreditar nisso aí. Por isso que a gente vê tanta infelicidade. Será que eu não conheço, mas será que alguém aqui conhece alguém que é rico e diz, não, eu sou feliz? Quase todos os dias, quando a gente olha a página policial, jovem rica se joga do 17º andar. Fulano rico comprou um avião e se jogou. Mas se felicidade estiver interligada a dinheiro, o rico não morre triste. Aí o que é que a gente vê? A gente vê os consultórios de psicologia, os consultórios de psicanalistas, os consultórios de psiquiatria, todos eles cheios. E geralmente são pessoas mais abastadas, que vai conseguir um psicólogo ou um psicanalista no serviço público que vão levar para o manicômio. Aí geralmente você tem que ter um poder aquisitivo para você chegar lá. E se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, será que precisava? Será que essas pessoas ricas que nós vemos aí no mundo não são tristes por dentro? Quando você olha aí o histórico desses atores famosos, você vê essas vidas dele em drogas, em bebedeira, em depressão, tudo isso você vê o camarada sorrindo, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas alguém aqui já conseguiu ver alguém feio em foto do WhatsApp ou Instagram? Não existe, é todo mundo lindo, né? Não existe gente feia na foto do WhatsApp ou Instagram. Mas, por exemplo, eu conheço pelo menos umas 3 pessoas, e olha que eu conheço pouca gente, muito pouca gente do meu nível, tem pessoas que conhecem, eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que estão lindos, mas pense aquela coisa linda na foto do Instagram, pense aquela foto vendendo felicidade, mas essas pessoas extremamente depressivas, extremamente tomando remédio, fica conversando com a gente por trás, pedindo força para não se matar, pedindo força para passar a aguentar só mais um dia. Mas nas redes sociais não, nas redes sociais está lindo, causando inveja a todo mundo, principalmente essas jovens. Aí a gente pega os mais jovens, fica olhando a foto dos rapazes bonitos, das moças bonitas, e ficam com inveja. Eu queria ter. Esses dias realmente eu sempre dou esse exemplo. Tem uma moça que eu estava olhando esses dias lá, a moça fazendo uma propaganda porque comprou uma bolsa horrível, pense numa bolsa feia, uma bolsa horrível, e ela pagou 150 mil reais. Eu ali no shopping de 150 ou 200, eu comprava uma muito mais bonita do que a dela. Horrível a bolsa da menina, eu não sei o que, eu acho que toda hora que você metesse a mão lá dentro, ela vazia, saia dinheiro. 150 mil reais uma bolsa daquela, para preencher o ego, somente para preencher o ego dela. Será que essa pessoa é feliz fazendo isso? Será que essa pessoa encontra felicidade fazendo isso? Essa pessoa encontra felicidade na hora que ela parar no sinal, aí ela olha para o lado assim, fala, eu tenho uma bolsa de 150 mil reais, eu com 150 mil reais eu tirava todo, aí ele para ali na Praça de São Brás, faz um giro de 360 graus, fala, com 150 mil reais, eu alimentava todo mundo que eu estou vendo aqui na rua agora, por 1 ano. Será que na hora que essa pessoa buscar dentro de si, ela vai ser feliz? Será que essa pessoa, ela não está buscando para si a sua própria infelicidade? Então tudo isso aí são palavras para a gente se autoanalisar. É fácil isso? Não. Não é fácil não. Quem não gostaria de ter um carro bom? Quem não gostaria às vezes de ter dinheiro para fazer uma viagem dessa, até para você ficar feito besta lá, você vai, hoje em dia, quer ver uma coisa chata? É você ir para a festa, mas pensa uma coisa irritante hoje é ir para a festa, porque ninguém comemora, ninguém fala mais com ninguém, ninguém come direito, é só tirando foto. Eu não sei para que serve danado tanta foto. Eu fui numa festa uma vez, que a gente fez um trato com todo mundo, e todo mundo ia contar quantas fotos tirou da sua câmera, e a gente criou um grupinho, para depois colocar, olha, eu tirei tantas fotos do celular. Pasmem, passaram de 5 mil fotos. Tinha assim negócio de umas 50 pessoas, 60. Passaram de 5 mil fotos.
E onde é que estava o tempo para conversar? Que eu não via ninguém conversar. Eu só vi o pessoal sorrindo lá. Pensa aquele sorriso falso, todo mundo. Está todo mundo cara feia, tira a foto. Aí depois volta a cara feia. É igual o filho emburrado, né? O filho está com raiva emburrado. Vamos tirar uma foto. Ou não. Aí quando aponta a câmera, vai lá, faz o sorriso, depois volta a cara emburrada. Esse pessoal não está buscando sofrimento para si? Não são eles que estão buscando? E eu vos falo isso aqui também, que está todo mundo no mesmo barco. Então o que a gente prefere ser? A gente prefere ser o copo da esquerda ou o copo da direita? Vai depender de cada um. Aquelas pessoas que conseguirem passar mais tempo de suas vidas sendo o copo da direita, são aquelas pessoas agradáveis, aquelas pessoas que vocês gostam de conviver com ela, porque não tem aquelas pessoas que você fala, rapaz, eu passo até mal quando eu vou falar com aquela pessoa. Tem aqueles parentes, né? Mas eu me sinto até mal quando eu vou na casa de fulano. Eu fico até chateado, eu fico até triste, depressivo, quando eu converso com alguém. Eu mesmo tenho um amigo que eu converso com um camarada, eu me sinto até triste quando eu converso com a pessoa. Porque assim, se meu carro tem 1000 cavalos, o dele tem 150 mil cavalos. E eu sei que não tem, eu sei que tem igualzinho o meu. Aí se eu consigo andar a 100 por hora, ele consegue andar 1500 por hora no carro igualzinho o meu. Então, são aquelas pessoas que você começa a evitar do seu círculo. Aquelas pessoas que sofrem porque acham que querem ser algo a mais do que não são, e os outros que têm a cabeça menor, que não tem tanta preparação, ou que entram no jogo, sofrem também. Principalmente nossos jovens. A grande preocupação que temos é com eles. Imaginemos aí, quantas pessoas hoje estão pensando em suicídio? Eu falei com uma pessoa segunda-feira, que a pessoa falou, meu amigo, todos os dias eu procuro um motivo para não me matar. É uma pessoa bem, trabalha, tem a sua vida, é independente, mas ela falou, todos os dias eu procuro um motivo para eu não me matar no final do dia. Olha, a maioria das mulheres sonha em ser independente, ela é. A maioria das mulheres sonha em ter sua casa própria, ela tem. A maioria das mulheres sonha em ter dinheiro para viajar, ela tem. Por que ela é triste? Isso aí é ela que buscou para si. Ela, ao invés de ser o copo da direita, ela busca ser o copo da esquerda. Tudo para ela está ruim. Existe um filme muito bacana, chamado A Janela do Hospital. Nessa cena específica do filme, esse senhor da direita, o senhor John, ele é cego, teve um problema, é cego. E o senhor da esquerda, eles fizeram um laço de amizade muito grande. E esse senhor da esquerda, no caso a direita de vocês, esse senhor da direita, ele todo dia ficava contando histórias maravilhosas. Aí, como ele estava do lado de uma janela, ele falava para o amigo, rapaz, estou vendo o parque. Nesse parque eu estou vendo um casal. Aí o curioso fica, e aí, o que está acontecendo? Ele está dando um buquê de rosas para ela, mas ela não quer, não, ela quer um anel de presente, ela não quer buquê de rosas, não. Não, e aí? Não, ela pegou o buquê de rosas, jogou fora e saiu. E o que você está vendo agora? Não, eu estou vendo crianças brincando no parque, estou vendo crianças soltando pipa. E assim passaram-se dias, o senhor da direita contando histórias para o senhor da esquerda. Amigo, John, estou vendo, se eu falar uma coisa tu não vai acreditar, estou vendo o casal nesse momento. E aí? É aí que ela está recebendo as flores que ele está dando. É mesmo? Sim, mas olha, ele está dando um anel para ela, os dois estão se beijando. E o da direita aqui começava a vibrar, começava a melhorar os sinais vitais dele, de felicidade que ele ficava em ouvir as informações. Determinado dia, o senhor da direita estava com câncer, precisou fazer um tratamento, uma cirurgia, e saiu, se despediu do amigo, e saiu para a cirurgia. Algum tempo depois,
O John, que é o senhor da direita, começa a ouvir a enfermeira fazendo barulho como se estivesse trocando roupa de cama, como se estivesse esvaziando as gavetas. E ele chegou, não, cadê meu amigo? Ele não resistiu à cirurgia e morreu. Nossa, que tristeza. Aí ele falou, enfermeira, eu queria lhe pedir um negócio. O quê? Eu queria que a senhora abrisse a janela e me descrevesse como é que está a praça nesse momento. A enfermeira achou completamente estranho. Quando abriu a cortina, ô seu John, aqui não dá para ver praça não, aqui só dá para ver uma parede. A parede está aqui a 30 centímetros, não consegue ver nada. O que é que esse senhor da direita nos passa de lição? Ele conseguiu enxergar a vida de um modo mais leve. Ele conseguiu enxergar a vida de um modo mais feliz. Tem um exemplo que eu guardo comigo. Uma certa ocasião, a gente estava fazendo o trabalho de distribuição de sopa ali na frente do Ver-o-Peso. Tem ali o Ver-o-Peso, onde tem aquela curvinha mesmo, que fica cheio de urubu ali. Como é o nome daquela curva ali? Aí tem o Ver-o-Peso aqui, que tem umas lojas de material esportivo, e do lado de cá tinha umas marquises, bem na curva. E a gente conversando com o pessoal, mas tinha um casal, mas esse casal estava tão feliz, que estavam contagiando todo mundo. Até todo mundo que estava lá fazendo o trabalho de distribuição da sopa estava feliz em ver a felicidade daquele casal. A gente sentou para conversar com ele, e ele falou, não, olha, é que a gente se casou hoje, a gente está aqui em lua de mel. Lua de mel, imagina, alguns casais gastam uma fortuna para fazer um casamento, e talvez nem encontre felicidade na lua de mel, e aquele casal, naquela diversidade, que o quarto deles, eles botaram uns papelões assim, botaram um pano preto assim por cima, e era o ninho de amor deles, e eles numa felicidade assim, contagiante. Naquele momento, o que aquele casal estava sendo? O copo feliz por estar meio cheio. Eu fiquei tão entusiasmado, que a mulher falou, olha, mas ele é assim feliz o tempo todo. E o que é que leva uma pessoa a ser feliz assim o tempo todo? Porque talvez ele esteja em provas. Ele já teve as suas expiações e ele está se provando na pobreza. Porque pode ter acontecido de reencarnações passadas, ele ter usado mal o dinheiro que tinha, conseguiu expiar e estava em prova, sendo feliz com aquilo. E é justamente isso que nós temos que ver, nosso ponto de vista. Aí a gente vem para o capítulo 5, que talvez seja, para a maioria, para muita gente, é um dos principais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre um consolo aos aflitos. Ele traz vários textos que exortam a luta, que exortam a você combater as batalhas do seu dia a dia. E nesse trecho 20, que está lá, a felicidade deste mundo, Kardec escreveu, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Todo mundo reclama disso. Quantas pessoas reclamam que a felicidade não foi feita para mim? Esses dias, tempo desse agora, tinha a Xuxa que os mais antigos eram fãs, e eu também era fãzaço da Xuxa, e a Xuxa teve uma filha chamada Sasha. Essa menina foi tão importante o nascimento dela, que foi filmado ao vivo no Jornal Nacional, imagina. Coisa de 20 e poucos anos atrás, que rede social nem existia direito, e foi filmado ao vivo o nascimento dessa menina. Foi a primeira coisa do Fantástico lá, aquele primeiro bloco todinho, o nascimento de Sasha. A menina nasceu em berço de ouro, cresceu em berço de ouro, vive em berço de ouro, proporcionado pela mãe, mas será que essa menina é feliz? Aí saiu uma notícia estampada, a primeira página, Sasha usuária de droga. Não deveria ser, não é? Essa menina tinha tudo ou tem tudo para ter uma vida que ela busque a parte positiva, mas a gente ou ela assim começa a enxergar aquela danada daquela parte negativa que a gente tem em fazer isso. Tem muita gente que precisa chegar naquela porta
E aqui de onde eu estou, qual era o caminho mais fácil? Era eu pegar aqui, ó, uma linha reta. Mas a gente mesmo complica. Aí para chegar naquela porta, eu vou por aqui, entro por essa, saio por aquela, vou pular a janela, volto da janela, pulo na outra, volto na outra, subo no teto, volto para chegar na porta. E às vezes são coisas tão simples da nossa vida, tão fáceis de fazer, que nós não fazemos. Aí nós mesmos complicamos e depois a gente vai reclamar de Deus. A gente tem a audácia de dizer, Deus não liga para mim. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Foi feita. A felicidade foi feita para todo mundo. Porque todos nós somos um projeto de Deus, criados para a felicidade. Senão Deus não é feliz. Os espíritos superiores não são felizes. Por que isso aí? Porque a gente não é imagem e semelhança de Deus? Nós não estamos progredindo para um dia sermos deuses também, entender a essência de Deus? Então, se a gente é infeliz, Deus é infeliz também. Se a gente só olha o lado complicado das coisas, Deus também só vai fazer o lado complicado das coisas. Será que é isso mesmo? Aí, continuando. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Não é só pobre que reclama, não. E para falar a verdade, tem muita gente com poder aquisitivo bem baixinho, que encontra maiores felicidades, encontra maiores motivos para viver do que quem é rico, do que quem tem posses materiais abundantes. Todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, olha aí, ó, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Que se isso aí fosse condição essencial à felicidade, todo jovem era feliz. E a gente fala com todo jovem, 99% diz que é infeliz. Todo rico era feliz. E a gente vê 99% reclamando de diversos fatores. E todos os homens poderosos são felizes. Será que o Vladimir Putin é feliz? Será? Um homem que hoje é o artífice indireto de tantas centenas e milhares de mortes? Será que o Vladimir Putin é feliz? Dizem que ele hoje é o homem mais rico do mundo. Ele inclusive é mais rico do que o Elon Musk. Só que a fortuna dele está escondida. Será que o Vladimir Putin é feliz? O Vladimir Putin, ele tem uma dessas três características aqui. Ele tem poder. Não tem mais a juventude. Não sei quantos anos ele tem, mas já deve estar nos seus 60 anos. E que se bem que hoje tem pessoas de 60 anos que estão jovens assim, que tem meninos de 15 que não chegam junto. Minha sogra tem 90 anos, por exemplo, e ela é aquele filme Cocum, não sei se vocês já lembram, que tem aqueles velhinhos lá, que não morriam. Pronto, a minha sogra é daquele estilo lá. Minha sogra tem 90 anos, e ela é sadia, ela vai para todo lugar sozinha, ela vende saúde, ela vende disposição. Aí ontem desencarnou uma tia, a irmã mais velha da minha mãe, que fez 76 anos, infelizmente já vinha com problema de saúde e desencarnou. E eu falando com meus irmãos, e falando, olha, nas famílias normais, como é a nossa, as pessoas desencarnam ali com 70 anos, 70 e pouco, é a média, né? Mas na família da minha sogra não é uma família normal, porque até ano passado ela tinha tio com 100 e tantos anos, já pensou, uma pessoa de 90, tinha 2 tios vivos, ela tem cunhados que estão quase 100 anos, e ano passado eu fui subir um danado de um monte com um dos cunhados dela, e eu passei mal, e o senhor lá de 90 anos brincando comigo, e eu com metade da idade dele. Então assim, a fórmula da juventude chegou lá para a família dela. As famílias normais são iguais à minha família. Mas aí, nós vamos concluir aqui, ela não tem mais, por exemplo, ela não tem mais a jovialidade dela, mas ela se faz uma pessoa mais jovem do que muita gente de 15 anos que parece um morto-vivo. Você vê jovens de 20 anos que não tem nem disposição para levantar, parece que já morreram. Não tem nem coragem de levantar. Se deixar, passa o dia todo com a mesma roupa,
o dia todo sem comer, o dia todo com o quarto bagunçado, ao pé que a gente vê pessoas com mais idade, com uma disposição danada. E o que é disposição? É olhar o lado bom da vida. Seria muito cômodo para ela, com 90 anos, sentar e dizer, olha, faço mais nada a partir de agora, vocês façam tudo. E a gente ia ter que fazer. É a obrigação dos mais jovens cuidar dos mais velhos. A gente ia ter que fazer. Mas ela não, ela está firme lá, forte. Por quê? Porque nesse ponto da vida dela, ela busca olhar o lado positivo. Coisa que muita gente não faz. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Quer você sair deprimido? É você conversar com gente rica, que o cara só vai contar o problema. Aí tu vai para lá, feliz da vida, achando que tu vai sair de lá com ânimo, porque não, estou falando com gente que tem poder aquisitivo bom, eu não tenho, mas pelo menos eu vou sugar o ar deles lá para ver. Aí quando você vai lá, só encontra o problema. Aí se brincar, você até tira do seu para dar para ele. Olha a confusão que a gente... Por que isso aí? Porque são pessoas que preenchem aquelas características, mas fazem questão de olhar o lado ruim da vida. Aí esses sim sofrem. Esses sim buscam sofrer. As pessoas felizes independem da classe social a que pertencem. Olha ali esse casal que eu falei que estava ali na frente do Ver-o-Peso. Se você for olhar aquela escala, aquele gráfico de escala social, eles estão lá embaixo, estão embaixo do baixo que não aparece nada. Tem aquela linha da pobreza, para eles nem existe aquela linha da pobreza, porque eles não são pobres, eles são muito abaixo do pobre. E aí? Mas eles conseguiram, aquele camarada conseguiu buscar felicidade. Isso me marcou tanto encontrar um homem desse jeito, que aí você olha para si e você fala, caramba, eu tenho um par de sapato, lá em casa eu tenho mais uns 3, mais uns 4. Aí você fala, pô, eu tenho umas 10 calças, eu tenho umas 20 camisas. Aí você começa a se sentir mal com isso, porque você vê uma pessoa com tão pouco material conseguindo buscar felicidade, e você fica infeliz porque você não tem uma camisa do jacarezinho para usar. A mulher fica triste porque não tem uma maquiagem de 5 mil reais para passar, que às vezes fica mais feio do que aquele batom de 10. É justamente isso. Por que isso aí? Porque a gente é que busca nosso problema. A gente é que busca complicar a nossa vida. As pessoas que são mais felizes, inclusive, são aquelas pessoas que conseguem ter uma qualidade de vida biológica, vida física melhor. A gente viu lá nas obras de André Luiz, quando o André Luiz chegou lá com a Narcisa, e que ela falou, quando é que a gente ia imaginar, ou quando é que você ia imaginar que a raiva, a depressão, as coisas erradas, são doenças também. A doença não é só um AVC, um ataque cardíaco, não. Existe um médico japonês, não me recordo o nome agora, mas que ele é a maior sumidade em água no mundo. Toda uma equipe japonesa científica, o japonês não é religioso, ele é cientista. E esse japonês detectou que a água, ela apresenta moléculas em diferentes estados. Por exemplo, uma água que ela está no meio de uma oração, no meio de um ambiente tranquilo, ela apresenta moléculas bonitas. Moléculas, claro, que não se vê a olho nu, se vê no microscópio. Mas quando tem água que estão em lugares confusos, em lugares de briga, ela fica negra. E isso é comprovado cientificamente. Esse cientista japonês, com toda uma equipe, ele vive para fazer isso aí. Aí, ora, como é que a gente explica que a água tem sentimento? Até a água exala moléculas positivas quando está em ambiente positivo e exala moléculas negativas quando está em ambiente negativo. Até a água. Imagina a gente. Imagina aquela pessoa, mais ou menos esse que vos fala, que passa o dia inteiro reclamando. Eu tenho mais responsabilidade e mais culpa em passar o dia inteiro reclamando, porque eu fico aqui à frente falando para não reclamar, do que aquelas pessoas que não conhecem.
Mas isso é uma briga interna que nós temos. É aquela briga difícil, aquela briga interna que todo dia... Por exemplo, eu estava falando sobre felicidade e hoje à tarde estavam se fazendo uma obra lá em casa. E a minha filha menor inventou de fazer um monte de coisas lá assim. E pensa assim, a prova de fogo que eu estava. Eu estudando sobre felicidade e toda hora que eu ia levantar para brigar, aí eu sentava, não, eu tenho que ser feliz. A sorte dela hoje. Aí eu ia lá e lia outro texto. Aí quando eu via a confusão dela, que ela fala muito alto, ela é muito evitada, quando eu via uma outra confusão dela com a irmã, que eu ia levantar, aí eu botava outro slide. Não, mas eu estou falando sobre felicidade. Hoje, aí sentava e lia de novo. Então, é um esforço diário que a gente faz. E olha aí, uma coisinha que a gente faz, que nós fazemos bem à saúde e buscamos a felicidade, sabe o que é? Caridade. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para a rua, a gente começa a olhar os nossos problemas, a gente acha que tem os piores problemas do mundo, aí basta a gente ali do lado que começa a ver que o do vizinho é maior, que o do outro é maior do que o meu, que o dele lá é 10 vezes maior do que o meu e eles estão vivendo. E eu pensando que o meu problema era algo assim, que eu não conseguiria lidar com isso. Aí a partir do momento que você vai fazer... E a caridade não é aquela que você vai tirar todo o seu salário e comprar de cesta básica, não. Muitas das vezes você olhar uma pessoa que se julga indigente e você olhar ela nos olhos e fazer ela se sentir ou voltar a se sentir como uma pessoa, nós não temos ideia da caridade que a gente está fazendo. A gente não precisou gastar R$1. Não precisou gastar R$1. E a gente é provado a isso todos os dias. Todos os dias. Uma vez eu fui provado numa situação dessa, eu passei um tempo morando em Porto Velho, Rondônia, e tinha um centro espírita lá, que todos os dias, 17 horas, todos os moradores de rua podiam ir para esse centro, tomar banho, podiam usar o banheiro, tomar banho, se dava kit de higiene, dava absorvente para as mulheres, tudo isso aí. E eles tomavam um prato de sopa e voltavam. E teve uma senhora, uma vez, que ela estava tipo um salão feito esse, e ela ficou na porta, e danou-se que ela não saía da porta, ela empacou. E não deixava ninguém passar. Só que ela estava bem suja. Ela estava bem suja, estava bem surrada, acho que tinha dias que ela não ia lá. E como eu ia poucas vezes, não conhecia. Aí eu fui pedir para ela sair. E todo mundo assim esperando. Aí ela olhou para mim, olha, eu só saio daqui se você me der um beijo e um abraço. Eu olhei para a mulher, mas eu gelei dos pés à cabeça. Por quê? Porque a primeira coisa que vem é aquele preconceito. A primeira coisa que vem é aquele preconceito. Eu olhei a mulher dos pés à cabeça assim, e o coração chega, acelerou. Eu nem sabia. Tá bom. Aí fui lá, dei um abraço nela, dei um beijo. Aí ela falou baixinho no meu ouvido: fazia tanto tempo que eu não recebi um abraço. Tanto tempo que eu estou tão feliz. Mas olha, isso aí me quebrou completamente. Eu não precisei de dinheiro, não precisei de nada. Eu só precisei de disposição para dar um abraço naquela mulher. Ela não me pediu mais nada. E se a gente for observar, às vezes, as pessoas não pedem quase nada para a gente, e a gente não quer dar isso quase nada. Aí o que a gente quer dar, talvez essa pessoa não precise. Aí a gente acha que está abafando, a gente acha que é o senhor caridoso, porque a gente pega uma cesta básica, vai doar para uma pessoa que está precisando, que está humilhada, e tira 200 fotos para publicar nas suas redes sociais. Aí eu estou puxando o problema para mim. Eu estou puxando a bronca para mim, porque ao invés de eu fazer uma ação tão bonita, a ação não deixou de ser bonita, mas ficou prejudicada. Então temos que nos refletir, temos que refletir bastante quanto a isso. E aqui, ó, nós reencarnamos para expiar ou provar. São essas duas situações, mas não para sofrer. O sofrimento quem faz é a gente. O sofrimento vai depender de como encaramos as lições que precisamos. Por exemplo, na hora, e eu acredito que a maioria que faz, você se sente a melhor pessoa do mundo. Você se sente o Chico Xavier quando você está verdadeiramente ajudando uma pessoa. Você chega, estufa seu peito assim, chega a dar aquela sensação de bem-estar.
Se tiver algum médico, ele pode dizer tudo aquilo que libera no corpo, adrenalina, endorfina, todas essas inas da vida. Mas imagina aquela sensação de bem-estar, que o seu pulmão chega a triplica de tamanho quando você puxa o ar, quando você está fazendo uma função dessa. Essa pessoa que está aí recebendo, ele veio para expiar? Veio, porque em outrora ele fez alguma coisa que ele precisava passar por isso. Não soube lidar bem com o dinheiro que teve. Mas nós temos a obrigação, não é porque a pessoa está sofrendo que a gente tem que virar as costas, não. Pegamos aqui, ó, sensação, meio ambiente. A gente maltratando o meio ambiente é aquela mesma coisa assim, estamos dois num barco, o mesmo barco, eu e ele. Aí ele joga água para dentro e eu tiro água. Se o barco cair, ou se o barco afundar, morremos os dois. Então tudo aquilo que a gente preserva, tudo aquilo que a gente faz positivo, a gente está ganhando tempo de pensar em besteira. A pessoa fica o dia inteirinho olhando rede social, que não leva a lugar nenhum. A pessoa só fica com raiva de ver foto, todo mundo lindo, não tem ninguém feio na rede social, todo mundo feliz, e você sabe que a maioria das pessoas não estão felizes. Deixa isso para lá. Vai lá ajudar, vai lá catar o lixo de uma pracinha, para ver como você vai limpar a sua cabeça, você vai começar a fazer coisas positivas. E aqui vemos diversas, aqui ó, a mocinha ali foi para um abrigo de idosos levantar a autoestima da senhora. Vai lá, ó, faz a unha, corta cabelo, passa um batonzinho. Isso levanta a autoestima, isso é caridade. Nesse momento que a pessoa está fazendo isso, eu duvido que ele está pensando em besteira. Eu duvido que ele está pensando nos problemas dele que está deixando ele triste. Duvido, deu dó. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Hoje à tarde, por exemplo, se eu não estivesse estudando aqui, falar sobre felicidade, tinha dado confusão lá em casa. Tinha dado confusão. Então, tá, ganhei meu tempo fazendo isso aqui. Evitamos um desgaste e passou. O negócio passou do mesmo jeito. Aqui, ó, irmãos de expiação, driblando sofrimentos. Aqui, ó, tem um camarada, faz fugir o nome dele agora, ele é um camarada croata, que ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. Ele é só um cotozinho lá, nem fala nada. Mas ele é um grande palestrante a nível mundial. É um grande palestrante, requisitadíssimo. Esse camarada aqui, ele tinha tudo para passar a vida dele se remoendo, reclamando a vida dele todinha e só esperando a morte chegar. Como tinha a música lá do Raul Seixas, sentado no trono esperando a morte chegar. Mas não, duvido que ele pense em coisas negativas para a vida dele, pode até pensar. Mas foi lá, ó, casado, tem filho, casou com uma mulher muito bonita, vive a vida dele. Aí a gente pega aqui, ó, pessoas que no meio do sofrimento encontraram razão para viver, através do esporte, através da ajuda, através de qualquer coisa que seja. Aí ele encontra coisas positivas para fazer. Aí a gente pega nosso exemplo, pessoas saudáveis, pessoas com vigor da saúde, vigor físico e jovem, e não quer fazer nada. Fica o dia inteiro sentado na rede social. Dia desse a gente falou sobre pecados capitais, que na verdade não existe isso para o Espiritismo, mas a gente associou a algumas situações diárias que nós passamos. E essa da preguiça é isso, diferente do repouso do trabalho. Mas a da preguiça é justamente isso. E aqui, ó, irmãos que vieram com provações graves, com defeitos físicos graves, e que ninguém é passarinho, todo mundo que tem qualquer problema é porque está expiando, senão não precisava, que Deus não é injusto, mas estão aqui driblando o sofrimento, ó. Sofrem, mas procuram motivos para driblar esse sofrimento. Nós fomos criados para felicidade. Só basta a gente saber procurar. É simples, é só a gente... Não é simples não, é difícil. Mas só basta a gente saber buscar, saber procurar a felicidade. A felicidade está estampada em cada momento que nós temos. Sabe uma coisa que a gente associa à felicidade?
É quando tem criancinha em casa que fica naquela idade de 1 aninho, de 2, que todo dia inventa uma coisa diferente, todo dia fala uma coisa diferente, todo dia dá um passo, todo dia tem uma atividade diferente, e o pessoal besta, principalmente avô, fica feliz da vida. Eu ainda não sou avô, a culpa é dele, mas a gente fica feliz da vida, ou pelo menos o pessoal fala, quando vê os netinhos fazer. Isso é felicidade. Então é a gente buscar nas pequenas coisas ser feliz. À medida que evoluímos moralmente, deixamos para trás o orgulho e a vaidade. Conseguimos assim atingir a felicidade plena, que é a felicidade que os espíritos felizes vivem. Todos nós queremos ser felizes. E a gente não ouve falar, né? A gente está no mundo de expiações e provas. Aí estamos passando por um mundo em regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Então, a gente vai chegar um dia que todos nós aqui teremos a possibilidade de habitar um mundo feliz. Então, teremos a felicidade. A gente não vai mais ter motivo para ficar triste, com coisa nenhuma. A gente já vai ter superado essa fase. Por quê? Porque a gente já vai ter superado o orgulho e a vaidade. E a gente já chegou no final, e Chico Xavier falou, isso aqui é uma coisa corretíssima. Chico Xavier falou, felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que semeia. Ninguém vai colher felicidade plantando coisas ruins, plantando tristeza. Ninguém vai colher. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Depende da gente. Só depende de nós. Não depende do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, de não sei quem. Só depende de mim. Só isso. Aí eu que escolho se eu quero buscar mais ações para eu buscar minha felicidade ou não. Todo mundo é livre para pensar. E respondendo à pergunta da nossa palestra, não, nós não nascemos para sofrer. Nascemos sim para expiar, nascemos sim para provar, nascemos sim para viver, mas nós não nascemos para sofrer. Então, com essa frase aí, eu dou por concluída nossa palestra. Agradeço mais uma vez à União Espírita pela oportunidade, e no próximo domingo a gente vai estar lá na União Espírita, lá da Praça da República, falando sobre sorte. Será que eu sou sortudo mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre sorte. Então, fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos. Obrigado.